Pai do Senhor Jesus, queridos, vamos fazer uma reflexão na Palavra de Deus. Convido você para uma reflexão na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3. Antes, porém, vamos fazer mais uma oração. Pai bendito e santo, Pai de amor, diante da Tua Majestade Santa, nos rendemos. Quero Te adorar, Te louvar, Te exaltar, Te glorificar, que Tu és digno de honra, glória, louvores e adoração. Quero pedir a Tua inspiração para refletirmos aqui na Tua palavra que é fonte inesgotável de vida e de bênção. Fala de uma maneira especial aos nossos corações, pela leitura da Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo, nos faz entender para que possamos vivermos aquilo que a Tua palavra determina. Obrigado, meu Pai, onde quer que esse vídeo for assistido, que ele possa impactar os corações, levando temor e temor e a bênção, a unção necessária aos Teus filhos para terem prazer com a Tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o capítulo é o de número 3, primeira epístola do apóstolo São Pedro, a partir do versículo 8, vamos ler alguns versículos para a nossa meditação. A leitura em si já vai estar falando aos nossos corações. Talvez se não tiver um momento de explanação, mas a leitura já está falando aos nossos corações. Ele diz assim: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivo, amigos fraternos, misericordiosos e humildes, não pagando o mal com o mal, ou insultos com insultos. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo foste chamado, para herdardes uma bênção. Pois quem quer amar a vida e ver os dias felizes, guarda a sua língua do mal e os seus lábios de palavras enganosas. Afasta-se do mal e aplique-se ao bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Ora, quem é de vós? Quem que vos maltratará, se fordes zeloso do bem? Mas, ainda que tenha a sofrer por causa da justiça, sois bem-aventurados. Não tenhais medo, portanto, de suas ameaças, nem fiqueis perturbados. Antes, santificai no vosso coração a Cristo como Senhor. Estais sempre preparado para responder a todos aqueles que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão, reverência e com boa consciência, de forma que no que falam mal contra vós fiquem envergonhados, e os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque se for esta a vontade de Deus, é melhor sofrerdes praticando o bem do que fazendo o mal. Pois também Cristo morreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito. A palavra é extremamente gloriosa, como já disse, por si só ela já fala nos nossos corações, nos chamando a uma vida separada, uma vida modificada, uma vida de santidade. Todo cristão deve ter uma preocupação muito grande com a vida de santidade, porque o que é santidade? Santidade é uma separação para agradar a Deus. Então, como cristão, nós devemos
termos cuidado com o nosso procedimento, porque não somos como as demais pessoas que não têm conhecimento de Deus. Nós recebemos a graça de Deus e recebemos do Senhor uma constituição. A constituição do cristão é a Bíblia Sagrada. Dias complicados, nós vemos cristãos discordando, porque cada um quer impor suas regras, quer impor a sua forma de viver, quando na realidade a Bíblia tem aqui a bússola. Quando nós vemos, como hoje, uma convocação feita pela autoridade para que busquemos a bênção de Deus pelo livramento da nossa nação, pela prosperidade da nossa nação, pela proteção da nossa nação, para que Deus possa dizimar os corruptos, desfazer a força do mal, aqueles que querem denegrir a imagem da família e trazer transtorno para a população de uma maneira geral. Mas nós vemos algumas pessoas cristãos, até pastores, se levantando contra, e ao invés de estar unindo-se ao projeto e entendendo que é melhor que tenha alguém que venha buscar a presença de Deus ou convocar as pessoas para buscar, do que alguém que esteja perseguindo ou tentando desfazer da santa palavra, ou tentando trazer a imoralidade e liberar as coisas que a Bíblia abomina. Então, a Bíblia nos chama atenção. Aqui o apóstolo Pedro está chamando atenção. É uma epístola universal, para todos os tempos, né, irmãos? Então, é interessante entendermos que ele fala: finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amigos fraternos. Isso é uma amizade entre irmãos. Infelizmente tem gente que nem parece ser nem primo, está no Evangelho, mas não quer nem ser primo. É uma discórdia total, é um conflito, não aceita aproximação. Isso nós devemos termos o mesmo sentimento, sermos compassivos e amigos fraternos, misericordiosos e humildes. E muitas das vezes falta a misericórdia e a humildade em muitas pessoas, porque não querem entender a vontade de Deus. A palavra chama atenção. Ele diz assim: não pagando mal por mal, nem injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo foste chamado, para herdardes uma bênção. E aí, aquele cristão que está sempre botando ombro para tirar o outro do prumo, está sempre tentando denegrir a imagem do outro, aquele cristão que ele é cristão, tem direito de procurar uma linha política, mas ele não tem direito de combater algo que a Bíblia determina como sério, como verdade. Então, a gente precisa refletir bastante, analisar sobre as nossas vidas. Às vezes, alguns líderes influentes que querem colocar o ponto de vista dele acima do que a Bíblia fala. Então, é preciso que a gente tenha cuidado sobre isso, porque a gente tem que se bem dizer e não mal dizer. Então, muitas pessoas estão aproveitando a oportunidade, quando é insultado quer devolver com insulto, quando recebe o mal quer pagar com outro mal ainda maior. Esse não é um procedimento de cristão. Nosso procedimento tem que ser o averso do procedimento do não cristão. E aí ele diz que para que alcancemos uma bênção, temos que nos procedermos como verdadeiros cristãos. Ele continua dizendo aqui: pois quem quer amar a vida e ver os dias felizes, guarda a sua língua do mal e os seus lábios de palavras enganosas. Então, guardar a língua do mal. Infelizmente, nós temos uma facilidade incrível de, quando sofremos uma afronta, quando sofremos uma infâmia, uma injúria, a gente solta o verbo em cima, no combate, tentando destruir, desfazer. Isso às vezes acontece até dentro na família, entre os cônjuges.
Os cônjuges que estão ali como um passarinho, terminam um romance, daqui um pouco, porque um fez alguma coisa errada, o outro já vem, parece que nunca se conheceram, parece que nunca tiveram proximidade alguma, desfazendo, humilhando, desrespeitando, desonrando. Isso é do diabo. Esse procedimento é do diabo. O crente precisa analisar. Muitas das vezes a gente dá legalidade a Satanás, porque as coisas que estão fora do conceito bíblico, a gente está dando legalidade para Satanás trabalhar e destruir a nossa família. Quando a pessoa que você deveria estar declarando amor, paz, pelo menos se você não quer falar de amor, fica quieto, cala a boca. Mas não fica emprestando a sua boca para o diabo para denegrir a imagem de outro, desmoralizar, desrespeitar, desonrar. Não faça isso. Principalmente, nós estamos falando aqui do convívio fraternal, entre irmãos. Gente, uma coisa é o seguinte, você falar do mal é uma coisa e falar mal é outra. Falar do mal, a pessoa cometeu alguma coisa errada, você vai falar daquele mal, porque você ama a pessoa, mas não ama o pecado, não ama o mal. Então você vai falar. Jesus ama profundamente o pecador, mas ele abomina totalmente o pecado. Então, a gente precisa até aprender com Jesus. Um exemplo, o maior referencial que a gente tem é Jesus. Então, querido, e os apóstolos que tiveram experiência com ele, que viveram com ele, ele nos disse essa palavra aqui, ó, maravilhosa, para a gente ter cuidado com a nossa língua, porque guardar, porque a nossa língua, como disse o apóstolo Tiago, ela é terrível, porque é como um pequeno leme que ele move uma grande embarcação, assim é a nossa língua. Ela pode incendiar, destruir, por uma fofoca que se faz, por uma infâmia, pelo mal dizer. A gente pode destruir a família de alguém, pode destruir várias famílias, pode destruir até uma nação. Então ele disse que ele também comparou a língua com uma pequena fagulha lançada em lugar que tem combustível. Você não precisa de muito fogo, você bota uma fagulha no lugar que tem combustível inflamável, ele vai incendiar. Então um pequeno palito de fósforo você pode incendiar uma floresta pode causar dano para um bairro, ou mesmo para um município, ou até mesmo para um estado inteiro, ou até mais. Então é preciso a gente ter cuidado com a nossa boca, com aquilo que a gente fala. Ele diz assim, no versículo 11, afasta-se do mal e pratique o bem, busque a paz e siga. Buscar a paz e seguir a paz. E afastar do mal. Às vezes a gente sabe que em determinado lugar que a gente está, que ali se pratica o mal, ali é lugar que não é bom para estar, mas a gente insiste em ficar, insiste em se comunicar e acaba se atrapalhando todo, porque quando vem a cobrança, acaba levando todos que estão envolvidos ali no local, sem fazer outra averiguação. Quando vai fazer a averiguação, já era. Então, querido, é preciso que a gente tenha esse cuidado de buscar a paz e seguir a paz. A paz é coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Ela excede todo o entendimento humano. A paz de Cristo no nosso coração. Jesus é o príncipe da paz. Ter paz não está isento de problema, não está isento de conflito. É não deixar os conflitos e os problemas nos envolver a ponto de perdermos o controle. Quem tem paz, está vivendo aquele problema circunstancial externo, mas não vai para o coração. Então ele consegue ter moderação, consegue ter controle, ter domínio no espírito, e aí ele acaba superando aquela situação, mesmo que externamente há conflito, mas o seu coração está guardado pelas mãos poderosas do Senhor. E ele diz que porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas os seus ouvidos são atentos às suas orações. Nós oramos no momento de conflito, no momento de ansiedade, ele que conhece, quando você fala, você está externando para ele aquilo que você está sentindo, ele vai abrir as portas, a bênção vai trazer a vitória.
Ele vai enviar a proteção, vai enviar o socorro, vai enviar as provisões, se houver sinceridade no clamor. Que a palavra diz que os seus ouvidos estão atentos às orações do justo, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. A pessoa está praticando o mal, vivendo numa maldade, daqui um pouco está falando o nome do Senhor, está pedindo bênção, faz alguma coisa errada e ainda dá graças a Deus ter feito erro. Isso aí, querido, vai enfrentar a justiça de Deus. E a justiça de Deus, porque Ele é justo, Ele não vai poupar castigo para aqueles que, mesmo que falando o nome dEle, mas praticando mal, vai sofrer o castigo. Então é preciso ter cuidado. Aí ele diz aqui, no versículo 13, ora, quem é que vos maltratará se fordes zeloso do bem? Quem vai te maltratar se você é um praticante do bem? Mas aí, a Bíblia tem toda a sabedoria, né, irmã, revelada pelo Espírito Santo. Pode ser que tem pessoa que maltrata a outra por causa do bem mesmo. Talvez não é porque você está fazendo mal, porque você está fazendo o bem, alguém ousa te maltratar porque ele não quer o bem. Aí ele diz assim, versículo 14, mas ainda que venha sofrer por causa da justiça, sois bem-aventurado, não tenhas medo, portanto, se as suas ameaças nem fiquem perturbadas. Não tenha medo, portanto, de suas ameaças, nem fique perturbado, porque o Deus da justiça vai entrar em questão com aquele que se levanta contra você. Aí, o que nós precisamos está aqui, o conselho maior está aqui, ó. Antes, santificai no vosso coração a Cristo, como Senhor. Então, se Ele é Senhor, é Ele que manda a provisão. Se Ele é Senhor, a gente trabalha para Ele, é Ele que dá a recompensa. Então, e se Ele é Senhor, nós temos o dever de obedecermos. Aí ele diz assim, e estáis sempre preparado para responder a todos aqueles que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, irmão, o cristão tem que estar em afinidade com a palavra e tem que ter consciência, convicção da comunhão que ele tem com Deus, para quando alguém vier te perguntar, alguém vier falar acerca da sua fé, você ter consciência de porque serve a Deus, não por influência daquilo que ele faz, mas por tudo que ele é, e das promessas que nos aguardam se vencermos as lutas e sendo perseverantes até a nossa chamada para a eternidade. Aí ele diz no versículo, fazendo todavia com mansidão. Não é fazer as coisas por obrigação, fazer o bem, fazer tudo com mansidão. A resposta, nós respondemos às pessoas que nos questionam, que nos fazem interrogações, com mansidão, com reverência e com boa consciência, de forma que os que falam mal contra vós, que falam mal contra nós, ele disse, fiquem envergonhados. E os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Viu, irmão? Eles ficarão envergonhados se você tiver mansidão, tiver preparado para responder. Quando você não souber responder, evita conflito, acaba com o assunto, busque em outra pessoa que pode te dar orientação, mas não vá para o conflito, para discussão, para as intrigas, para as ofensas, não. Fique no Senhor, permaneça firme, porque a vitória será certa. Aí o versículo 17 diz assim, porque se esta é a vontade de Deus, é melhor sofrerdes praticando o bem do que fazendo o mal. A vontade de Deus é que você, ainda que Deus permita para te provar, para você, muitas das vezes Deus está falando com alguém que está na proximidade, onde alguém está tentando te ofender, tentando te humilhar, e o seu procedimento de mansidão e seu equilíbrio vai despertar outras pessoas que dirão assim, eu não aceitaria isso, se fosse comigo eu faria isso, se fosse com ele, mas você que está no Senhor, está debaixo da bênção, debaixo da unção de Deus, está suportando por causa da graça de Deus, não é porque você
é bonzão, é o bambambam, é o dono da verdade, não. Porque a graça de Deus está sobre você. E quando é que a graça de Deus vai estar sobre você? Quando você está temendo ao Senhor, temendo a palavra de Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria é isso, agir com sabedoria é isso, é agir com cuidado para não desobedecer às ordens divinas. Então, portanto, que essa palavra possa ficar implantada aqui nos nossos corações, que a gente possa, de fato, ter cuidado. O versículo, para terminar aqui, o versículo 18, pois também Cristo morreu pelos pecadores, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito. Meu irmão, Jesus, ele padeceu para pagar pelo resgate dos nossos pecados. Ele sofreu, foi vituperado, foi ofendido de todas as sortes, né? Foi maltratado, esbofeteado, zombado, cuspido, transpassado por uma lança, foi primeiro pregado numa cruz, transpassado por uma lança, tudo pelo nosso pecado. Ele morreu fisicamente, mas ele permaneceu vivo. O Deus, ninguém matou Deus, mataram o homem que se fez Deus, mas Deus ninguém tem poder de matar. Então, ele está velando por nós, ele tem cuidado de nós. Ele morreu no corpo, mas permaneceu vivificado no Espírito. Aqui eu falo Espírito com letra minúscula, o Espírito do homem. Jesus teve um Espírito humano, Deus tomou forma de homem. O que ele falou, está falando aqui da consciência do homem, da alma e tudo mais. Então, ele deixou a sua glória e tomou forma humana para comunicar aos homens numa linguagem humana a mensagem divina. Esse é o processo chamado processo da encarnação. O que é encarnação? Encarnação não é o que diz por aí, alguém está escarnecendo o outro, está encarnando. Ninguém tem poder de encarnar no outro. Isso é escárnio. Escárnio é insulto, é zombaria, tudo mais. Isso é escárnio. Mas encarnação só houve uma. O ato em que Deus se fez homem para unir a natureza divina com a natureza humana. Então, Jesus morreu no corpo, mas vivificado no Espírito, e hoje ele está à destra do Pai, e é ele quem recebe as nossas orações lá, e que nos mandou que orássemos e pedíssemos em nome dele. O Espírito Santo veio para levar nossas orações até Jesus, para que nós recebamos em nome do Senhor Jesus, entregamos ao Pai as nossas orações e a resposta nos vem segundo a vontade dele. Então, portanto, queridos irmãos, abra o coração para essa palavra. Nós estamos vivendo um dia muito difícil, mas para o nosso Deus não há dificuldade alguma. Às vezes ele até complica determinadas coisas, mas é ele mesmo quem descomplica. Ele complica só para o homem entender que é carente de misericórdia, carente da graça. O homem nada tem, nada pode, nada é, se não houver uma permissão de Deus. Então, querido, desçamos do degrau da soberba, da arrogância, da presunção e nos uniremos na presença de Deus, porque ele nos chama a sermos de um mesmo sentimento, compassivos e amigos fraternos, misericordiosos e humildes, para termos essa qualidade que é fruto do Espírito, não é dom. Isso aqui a gente tem que buscar. O dom, ele oferece a quem ele quer. O dom é de Deus, ele dá a quem ele quer. Os frutos é o homem apresentando para Deus, conhecendo a vontade de Deus. Humildade é uma coisa tão melindrosa, porque é os outros que se descrevem de nós, não somos nós que nos descrevemos a nossa humildade. Eu sou humilde. Quem está dizendo que é muito humilde já está deixando de ser, querido. A humildade é reconhecida por outro. A humildade é reconhecida pelas obras. Então, a Bíblia está convocando aqui que nós sejamos compassivos, temos o mesmo sentimento, sejamos compassivos e amigos fraternos. Se a gente não consegue ser amigo fraterno,
Quantos pastores aí que não conseguem se entender? Ah, porque ele me ofendeu um determinado tempo, aí fica pregando e infamando o amigo. Só misericórdia, irmão. Isso é falta de Deus na vida. Isso é falta de Deus, isso é falta de Deus. E ser misericordioso. Misericordioso é um dever de todo crente. O que é ser misericordioso? É tomar a dor do outro. Se você acha que aquilo te humilharia, aquilo te causaria transtorno, te faria passar por decepções, te constrangeria, então não faça isso com os outros. Tá? Que Deus nos abençoe e acenda, chama a sua mão em nossos corações. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Deus, eu oro para essa pessoa que tomou posse desse vídeo e até o fim assistiu esse vídeo, que o Senhor possa abençoá-lo de uma maneira poderosa e mandar todas as provisões celestiais para que essa pessoa seja ricamente abençoada. Te agradeço pela minha vida e pela vida de todos que vão ter posse desse vídeo, em nome de Jesus. Amém.